Isso. Então, a aula está sendo gravada da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Hoje é 7 de outubro. O tema de hoje é tratar sobre o procedimento penal relativo ao processo de trabalho escravo e como uma forma de preparação para a nossa aula, né, de que vai ser marcada aí para frente, em que nós faremos uma audiência simulada, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar aqui o PowerPoint que eu preparei. Estão visualizando minha tela? Sim, professor. Ótimo, então vamos lá. Pessoal, aqui, ó, o procedimento penal, isso aqui, se a gente for ver, é meio que um fluxograma do processo criminal. Desde quando ocorre a prática do crime, né, a gente vai falar aqui numa notícia crime, né, é a notícia do crime que chega à polícia normalmente para fazer a investigação. No caso de trabalho escravo, é essa notícia crime que chega aos auditores fiscais do trabalho, que vão lá no local fazer, né, a fiscalização e apurar os fatos. Então, existe essa fase extrajudicial em azul, que é uma investigação, normalmente se faz pelo inquérito policial, ou então outras peças de informação. O próprio Código de Processo Penal autoriza que seja assim. E o relatório de fiscalização se encaixa nisso, né, em outras peças de informação. Concluída a investigação, eles vão remeter o inquérito, né, o relatório, para o Ministério Público. Um crime estadual vai ser para o promotor de justiça, se for um crime federal vai ser para o procurador da República, e aí eles vão oferecer uma denúncia. Oferece a denúncia, tramita todo o processo, chega numa sentença, é possível que haja recurso dessa sentença, aí temos apelação, até o trânsito em julgado. Aí transitou em julgado, né, encerrou-se a fase judicial. Se por acaso houve uma condenação, aí nós passamos para a fase de execução da pena. Nesse caso, então, né, ou se cumpre uma pena privativa de liberdade, ou caso seja possível substituir por pena restritiva de direitos, é ela que será aplicada. Em algumas situações, adiciona-se a multa, ou então a multa acaba que ela vai ser a única pena, né, em pouquíssimas infrações isso acontece. Então, assim, resumindo, é mais ou menos esse o fluxograma do sistema de justiça. Desde quando alguém comete um crime até o momento em que ele vai terminar de cumprir a pena, né? Passam-se por várias fases e, infelizmente, aqui no país, nós vamos demorar aí décadas, talvez, né, muitos anos, para poder chegar do início até o fim do cumprimento da pena. Se a gente for nos ater a essa fase verde, né, a fase judicial, um fluxograma seria mais ou menos assim, ó, o procedimento do trabalho escravo. Eu vou deixar disponibilizado, né, esse PowerPoint lá para vocês, não se preocupem em anotar nada, mas assim, eu quero trazer, né, tá tudo um pouquinho miudinho aí para poder ver, talvez seja difícil, mas pelo menos só para mostrar, né, as várias caixinhas, cada caixinha dessa é um ato processual, é uma fase que se realiza, né? Inicia-se aqui em azul pelo oferecimento da denúncia ou queixa, né, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, e aí vai ser citação aqui em verde, apresenta uma defesa, aí vem para a audiência, aí um interrogatório, aí alegações finais aqui em azul, tal, chega na sentença. Essa é o primeiro grau. Aí depois tem apelação, recurso especial, recurso extraordinário, para chegarmos ao trânsito em julgado, e aí começar a fase de execução da pena. Na realidade, o Código de Processo Penal, ele prevê inúmeros procedimentos, inúmeros não, são uns 4, 5 procedimentos. Então, por exemplo, quem mata alguém, né, comete um crime doloso contra a vida, isso é julgado pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem um procedimento que é um pouco diferente disso aqui. É um procedimento muito mais formalista, mais lento. Quem comete crime contra funcionário público tem um outro tipo de procedimento. É uma pequena variação, né? Quem comete uma infração de menor potencial ofensivo, né, que julgado no juizado especial, pena máxima de até 2 anos, também segue um novo procedimento. O que nos interessa aqui é esse procedimento,
para crimes cuja pena máxima seja maior do que 4 anos, maior ou igual a 4 anos. E é o caso do trabalho escravo, né? O trabalho escravo tem uma pena de 2 a 8 anos, ou seja, a pena máxima dele é superior a 4 anos. Então, ele vai seguir esse rito ordinário. O que interessa para a gente aqui, basicamente, né, como preparação para a nossa próxima aula, né, a próxima e última aula, né, de encerramento da disciplina, é tratar da audiência, que é essa parte aqui assim roxa, em que a gente vê diversos atos processuais sendo praticados, né? E é sobre isso que a gente vai avançar. Ixi, travou meu. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, vamos lá, né? Na fase de investigação, como eu havia dito, né, é onde se apuram inicialmente os fatos. Normalmente, todos os crimes são antecedidos por um inquérito policial. Como uma certa exceção, redução à condição análoga de escravo é antecedida por relatórios de fiscalização. Os 3 grupos, né, a propósito, eu recebi as 3 denúncias já, eu vou disponibilizar hoje, aqui no Teams mesmo, para os grupos 1, 2 e 3 prepararem a defesa. Então, quem já fez a denúncia teve uma ideia do que é um relatório de fiscalização, né? Vocês puderam olhar lá o relatório, fotografias, algum depoimento, os autos de infração, né, as multas que foram lavradas, tal. Então, isso aqui, um desses 2 vai anteceder um processo criminal. E no caso de trabalho escravo, normalmente é o relatório de fiscalização elaborado pelos auditores fiscais do trabalho. Aí nós começamos, né, uma vez concluído o relatório de fiscalização, nós vamos dar início à ação penal. O Ministério Público ele vai oferecer uma denúncia, né, nós já falamos da denúncia na outra aula, se ela tiver esses requisitos aqui, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, ele vai ter que qualificar o acusado, ele precisa expor, né, a narrativa do fato criminoso, ele vai classificar o crime, né, a capitulação jurídica, assim agindo, ele incorreu na prática do artigo 149 caput do Código Penal. Pode arrolar até 8 testemunhas, e aí uma denúncia com esses elementos ela pode ser oferecida. O juiz vai receber a denúncia se ela tiver esses elementos, né, intrínsecos, e também se não ocorrer nenhuma dessas hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal. O que fala o 395? Fala assim, ó, o juiz não recebe a denúncia se ela é manifestamente inépta. Inépta é que falta algum requisito. Então, imagina, ele não narra o fato criminoso. Eu nunca vi isso, né? Eu já vi narrativas pobres. Mas, assim, ele deixou de narrar o fato criminoso. Eu posso falar que é uma denúncia inépta e não vou receber. O juiz também recebe a denúncia se tiver presentes todos os pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal. Na verdade, a lei fala assim, né? Ele não receberá se faltar pressuposto ou condição da ação. Então, estando presentes os pressupostos e as condições, ele vai receber. Então, assim, pressupostos processuais dizem respeito basicamente à questão de nulidades, né? Requisitos básicos, condições para o exercício da ação. Eu não sei se eu já mencionei aqui, por exemplo, em crimes tributários, é uma condição de procedibilidade, né, para receber essa denúncia, que a Receita Federal já tenha apurado qual que é o valor do débito que o sonegador está devendo para a Receita. Uma vez definido isso, né, assim, permanentemente, de maneira definitiva, aí sim pode ser oferecida uma denúncia. E, por fim, o juiz não receberá se faltar justa causa para a ação penal. Ou seja, havendo justa causa, ele recebe. O que é justa causa? Em termos muito singelos, justa causa para uma ação penal é quando ela reúne indícios da autoria da prática do crime e quando existe prova da materialidade do crime, ou seja, prova que o crime ocorreu. Então, por exemplo, houve um crime de homicídio. Existe uma prova de que o crime ocorreu? Existe. Tem um cadáver, foi feito um exame necroscópico que constatou que ele morreu. Existem indícios de que fulano é o autor? Não, sim, existe. Teve testemunha que falou que viu ele disparando a arma de fogo. Ou seja, então isso aí há justa causa para a ação penal.
E já, então, o juiz recebe. Recebida a denúncia, qual que é o próximo passo? Quem adivinha? O que o juiz faz quando ele recebe uma denúncia? Em seguida, ele vê aquela acusação, está lá descrevendo a prática de um crime em tese, o acusado está qualificado, foi descrito exatamente qual tipo penal que ele cometeu, as testemunhas todas arroladas. O que o juiz será que vai fazer, então, em seguida? Podem escrever no bate-papo aí no chat, se não quiserem falar. Professor, eu não faço ideia, mas aí eu vou chutar alguma coisa. Porque eu não vi nada dessa parte ainda. Não sei se ele vai ouvir as partes, ouvir algum depoimento já, ou se isso é mais para depois, não sei mesmo. Olha só o que acontecia. Antigamente, em todos os casos, o que vai acontecer é que ele vai querer ouvir o acusado. Né? Fala assim, ó, eu recebi uma acusação aqui contra o fulano. Deixa eu ver o que o fulano tem a dizer a respeito. Então, na realidade, o que o juiz vai fazer? Ele determina, então, agora, que o réu, o acusado, seja citado. Né? E é nessa citação, né, é uma forma de convocar o réu para poder se defender. Fala aqui, ó, tem uma acusação contra você, né, quero que você precisa apresentar uma defesa. E, ao mesmo tempo, é um ato de comunicação. Né? Na verdade, primeiro é uma comunicação, aqui, ó, deixa eu te comunicar. Existe uma acusação contra você. Agora, em havendo essa acusação, deixa eu convocá-lo para você apresentar uma defesa. A diferença que existe é que até 2003, o réu ele era citado, né? É o primeiro ato que liga o réu ao processo, a citação, para comparecer na justiça, para ser interrogado. Então, assim, era uma coisa muito estranha. Ele chegava lá sem advogado, sem nada, com papel na mão, esse mandado, um mandado judicial. Aí chegava e falava assim, ó, entra aqui na sala. Ele entrava na sala, estava lá o juiz, às vezes o promotor, o juiz já começava a perguntar para ele, e aí, o que aconteceu? Você é autor do crime? Você confessa? Papapá, papapá. Isso, para mim, era uma coisa meio inquisitorial, mas o Supremo Tribunal Federal falava, não, esse é um procedimento normal, é um ato personalíssimo do juiz com o réu e tal. Mas tanto não era normal que, a partir de 2003, eles resolveram inverter isso. Falou, ó, não vai ser citado para ser interrogado, ele vai ser citado para apresentar uma defesa, como ocorre hoje no processo civil. Né? Ou seja, é citado, ou seja, é comunicado a existência da ação penal, você é convocado para se defender e, como defesa, você tem um prazo para apresentar a sua resposta. Então, esse vai ser o próximo ato que o juiz faz, né? Determina a citação. No processo penal, normalmente a citação é feita por um oficial de justiça. É a citação que eles chamam por mandado. Né? O juiz fala, ó, cite-se o réu. Aí vai lá o processo para a secretaria, alguém prepara lá um mandado judicial e entrega para o oficial de justiça, que vai bater na porta da casa do réu e falar aqui, ó, assina isso aqui. Você está sendo acusado disso, tem o prazo agora para se defender. Se o réu mora fora da cidade, né, de onde o juiz atua, ele vai ser citado por carta precatória. Na verdade, ele é citado por mandado. O juiz faz o mandado, né, só que manda uma carta precatória. Imagine, o réu é lá de Manaus. Eu sou o juiz do caso. Eu tenho que mandar uma carta precatória, que é um pedido, né, um documento solicitando ao juiz de Manaus que faça um mandado. Esse juiz vai fazer o mandado, vai o oficial de justiça na casa dele, comunica, devolve para o juiz lá de Manaus, ele fala, ó, o ato aqui foi cumprido, devolva-se a carta precatória para o juiz de Belo Horizonte, que solicitou o cumprimento do ato. E aí está feita a citação. O Código de Processo Penal também prevê a hora certa. Se vocês olharem lá os artigos do Código, 351 a 369, eles até fazem referência aos artigos antigos do Código de Processo Civil, que acho que era 229, 227. Mas, na verdade, o atual CPC, né, de 2015, ele prevê a citação por hora certa no artigo 252.
Por quê? Porque o Código de Processo Penal ele não fala como é a citação por hora certa. Ele simplesmente chega e fala assim, ó, faça a citação por hora certa. E aí o CPC que explica o que é uma citação por hora certa. Ela só vai ocorrer nas hipóteses em que, por exemplo, o oficial de justiça vai na casa da pessoa por 2 vezes, ele desconfia que a pessoa está se escondendo, que ela não quer receber, o que não é raro, né, pessoal? Muitas vezes as pessoas fogem de oficial de justiça. E aí ele chega e fala assim, ó, na segunda vez ele avisa para alguém da família, algum vizinho, fala, ó, comunica a pessoa aí, o réu, que amanhã eu retorno aqui pela 3ª vez e vou fazer a citação por hora certa. Se ele estiver aqui, bem, se não estiver, problema dele, vai ser considerado citado. Se por acaso o réu não está se ocultando, não, nem nada, mas assim, houve dificuldade em localizá-lo, o que acontece? É feita uma citação por edital. Ou seja, o oficial de justiça foi lá no endereço, não localizou, foi tal, ele se mudou, nós não sabemos onde ele se encontra. O que também não é raro de acontecer. Há muitos processos na justiça brasileira que estão paralisados porque os réus não foram encontrados. Então, o que o juiz faz? O juiz faz uma citação que é uma citação fictícia, né? Manda publicar lá no Diário Oficial de que o fulano de tal tem que comparecer na audiência marcada, dia tal. Eu nunca vi réu comparecer quando é citado por edital. Isso aí é uma formalidade que a lei exige. Uma vez que o réu não vai comparecer à audiência, acaba que o juiz suspende o processo. E o processo fica suspenso até ele ser encontrado. Pode demorar 30, 40 anos, mas só vai retomar o curso da ação penal quando ele for localizado. Mas vamos imaginar no nosso caso que correu tudo bem, né? O juiz determinou a expedição do mandado, o oficial de justiça foi lá, ele fez a citação do réu, o réu estava ciente. E aí ele vai ser citado para quê? Para apresentar a sua resposta à acusação. E aí nessa resposta à acusação, o que a lei dispõe? É uma resposta escrita, né? Tem um prazo de 10 dias. O conteúdo eu já falei, né, em aulas anteriores. Vamos alegar primeiro as preliminares, aquelas questões que dizem respeito à nulidade. Depois as prejudiciais do mérito, né, a matéria relacionada à extinção da punibilidade. Morte, prescrição, decadência. Por fim, vamos alegar o mérito. É culpado ou é inocente? Assim como a acusação, né, a defesa tem 8 testemunhas que pode indicar nesse procedimento ordinário. Vocês acham que 10 dias é um prazo assim, razoável para se apresentar uma defesa? O que vocês pensam? Imagina, o réu chega o oficial de justiça na casa dele, bate na porta e fala, ó, aqui tem uma acusação. Aí ele vai ter que contratar um advogado, explicar o caso para o advogado vai ter que passar documentos, alguma coisa para ele, o advogado vai ter um prazo aí para chegar lá no juiz e apresentar essa defesa. É um prazo razoável? O que vocês acham? Eu acho que é pouco, muito pouco, não sei. Apertado. A questão eu acho que é a seguinte, se for réu pobre, é apertado. Se for réu rico, eu acho que não é tão apertado. Porque qual que é a diferença, pessoal? Se o réu tem condições financeiras, né, e eu falo isso pela prática, o que eu vejo no dia a dia. No momento em que inicia o inquérito policial, ele já tem um advogado do lado dele. Às vezes o advogado, o inquérito dura 3 anos, 5 anos, uma investigação. O advogado está lá do lado dele. Então, quando inicia uma ação penal, o advogado já sabe de cor e salteado o que está acontecendo. Ele já deve ter apresentado petições para o delegado, feito pedidos, requerimentos, então, assim, ele já está com tudo engatilhado. Mas, realmente, quem é surpreendido, assim, né, o réu pobre, que ele não vai ter advogado, a investigação corre quase que a revelia dele. Ele vai chegar em casa com aquela comunicação e tendo que providenciar um advogado, realmente é um prazo curto, né? Mas é o tal negócio, o advogado tem que se virar, ele tem que cumprir. Mas isso aqui acontece também, na prática, se o advogado não cumpre ou esse prazo, não apresenta uma defesa, o juiz ele não pode avançar no processo. Não existe processo penal no Brasil sem defesa. Então, assim, a gente não pode falar em revelia do acusado. Chega assim, corre o processo sem nenhuma defesa. Ele foi comunicado, não quis se manifestar interesse, não. A despeito disso,
o juiz é obrigado a indicar um defensor para o acusado. Pode ser um defensor público, né, que é um funcionário de carreira e tal, ou pode ser o que eles chamam de defensor dativo. É um advogado particular que está lá trabalhando, né, na vida normal dele, mas que o juiz, ô, doutor, faça uma gentileza aqui para mim, você pode cuidar da defesa desse acusado? É uma advocacia assim, quase que pro bono. A Justiça Federal e a Justiça Estadual pagam, sabe, um pequeno valor por essa defesa, mas assim, não remunera o trabalho que um bom advogado teria para poder fazer essa defesa. Então, assim, como o juiz é obrigado a nomear alguém para defender, se por acaso a defesa chegar atrasada, intempestiva, o juiz vai acabar recebendo. Ele falou, se eu não receber, eu vou ter que indicar um outro advogado para apresentar, é melhor já receber isso. E é o que eu faço, né? Embora não seja assim, a melhor das situações, se por acaso perdeu o prazo, mas apresentou a defesa, eu estou aceitando. E aí a gente pode avançar no processo. Qual que seria, então, o próximo passo para avançar no processo? Vejam bem, foi feita a investigação, né? O Ministério Público concluiu que havia indícios da prática de um crime, da autoria, tudo. Ele ofereceu a acusação. O réu foi citado. Ele chegou e falou assim, ó, não concordo com essa citação, apresentou uma defesa. E aí está lá o juiz. O contraditório já se formou, né? Temos uma acusação de um lado, a defesa do outro. O que será que o juiz vai fazer agora? Qual que seria o próximo passo? Vamos lá, gente. Podem dar um chute novamente. Chute, você sabe, né? O que significa, né? Cálculo hipotético universal tecnicamente estimado. Então, pode fazer um cálculo desse. O que vocês acham que vai acontecer? Gabriela está falando, marcar uma audiência com as duas partes? Gabriela, quase isso. Esse vai ser o próximo. Na verdade, assim, o que pode acontecer é o juiz chegar e falar assim, ó, será que eu já consigo julgar esse processo dele? Né? Eu falo assim, já tem uma acusação, já tem uma defesa. Às vezes eu já posso condenar ou absolver. Eu falo assim, mas condenar, será condenar é uma coisa meio, talvez precise de mais provas para condenar, mas e absolver? Será que eu não posso já absolver de plano, vendo que é uma acusação totalmente infundada? Né? Imagina que eu chego, eu falo, acuso uma pessoa, ele chega assim, não, aqui, ó, ele estava viajando. Olha o passaporte dele, nesse dia do crime, ele estava na China. Aqui, ó, o contrato que ele assinou lá, reuniões que ele participou, não tem nada a ver com a história. Aí apresentou uma prova tão robusta que ele não teria praticado o crime. A lei permite essa possibilidade, e a lei chama de absolvição sumária, né, o artigo 397 do Código de Processo Penal. O que a lei dispõe, o Código, né? Fala o seguinte, ó, se existe uma causa de exclusão da ilicitude evidente, ou seja, agiu em legítima defesa, agiu em estágio de necessidade, agiu em exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, se isso aí está evidente, o juiz pode absolver. Ou então tem uma manifesta causa de exclusão da culpabilidade. Ele agiu sob coação moral irresistível. Tá? É irrefutável. Né? Pode ser. Aqui está falando salvo a inimputabilidade, pessoal, porque a inimputabilidade é a pessoa, tipo assim, ela vai precisar se submeter a um teste um incidente de insanidade mental. Para ela pode ser aplicada uma medida de segurança. Então, o procedimento é um pouco diferente. Mas as outras causas de exclusão da culpabilidade, se forem evidentes, pode também. Aqui, ó, o fato narrado é atípico. De maneira evidente, não constitui crime. Ou então, está extinta a punibilidade. Aqui, ó, ofereceu a denúncia contra ele, mas já está prescrito o crime. E uma coisa que pode influenciar muito essa prescrição é a idade do réu. Às vezes o réu tinha menos de 21 anos na data do crime, ou mais de 70 anos, né, no momento aí da defesa, e aí a prescrição corre pela metade. Assim, né, falhas acontecem, já aconteceu isso comigo. O Ministério Público ofereceu uma denúncia, o réu tinha mais de 70 anos, o prazo era pela metade de prescrição.
Só que não tinha data de nascimento dele na denúncia, e eu não atinei para esse detalhe. Aí a defesa chegou e falou que está prescrito o crime. O prazo prescricional dele conta pela metade, já passou mais de não sei quantos anos. O que eu fiz? Absolvi sumariamente. O que acontece na realidade é o seguinte: em 95% a 99% dos casos, não se absolve sumariamente. Não tem provas ainda, sabe, muito robustas, se é inocente mesmo, se tem a causa de exclusão da ilicitude, da culpabilidade, da atipicidade. Normalmente vai precisar de ouvir testemunhas, produzir prova para chegar a essa conclusão. Então, assim, são casos excepcionais em que se absolve sumariamente. Então, em regra, a Gabriela até não estava errada, não. Normalmente, essa absolvição sumária não vai acontecer, e aí a gente passa para outra fase, que aí é a que mais nos interessa, que é a audiência. Eu coloco aí a AIJ porque é isso, uma audiência de instrução e julgamento. O juiz ele vai instruir-se, né, ou seja, coletar provas, e a lei permite que ele faça o julgamento também em audiência. Uma audiência de instrução e julgamento no processo penal, pessoal, o que acontece? Existe esse princípio da identidade física do juiz. Já ouviram falar nele? Alguém tem ideia do que se trata? É que o juiz, será que ele tem que ser um ser humano? Tem que ter uma identidade física, não pode ser um robô? O que vocês acham? Já viram isso em processo civil? Na verdade, a Ana está falando que nunca viu, tem nem ideia. Exatamente. Até no processo civil, hoje já não tem mais. Mas qual que é a ideia? A ideia da identidade física é que, assim, o juiz que colhe as provas deverá ser ele quem vai julgar o caso. Acho que tem racionalidade na ideia. Fala que o juiz ouviu a testemunha, ele fez o interrogatório, ele está bem próximo dos fatos, ele esclareceu tudo, ele é a pessoa mais habilitada para julgar. Imagina um juiz colhe toda a prova e um outro juiz que nem sabe do caso direito, chega lá o processo para ele fazer o julgamento. Isso acontece, já fiz isso, né, algumas vezes, mas assim, o ideal é que o juiz que colhe a prova, ele está mais habilitado para fazer esse julgamento. Então, dentro do possível, o Código de Processo Penal fala para observar isso. Isso aqui tem algumas exceções. Por exemplo, o juiz está de férias, o processo não vai ficar parado. O juiz que estiver substituindo, ele pode fazer o julgamento, embora não tenha sido ele que coletou a prova. Outra coisa, audiência una. Na verdade, um processo pode ter várias audiências, né? Mas a audiência, pessoal, na verdade é uma só. O que existe são continuações da mesma audiência. Então, imagina, eu marquei uma audiência para ouvir testemunhas de acusação. Fiquei lá o dia inteiro, eram 20 testemunhas, né? Eu falei lá, né? Pode rolar no máximo 8 testemunhas, mas para cada crime. Imagina que um réu é acusado de 4, 5 crimes. Para cada crime pode ser 8. Então, imagina, eu ouvi 20 testemunhas num dia. Estou super cansado. Eu falo, gente, vamos marcar continuidade da audiência para daqui uma semana. E aí eu vou ouvir testemunhas de defesa, né? Outras pessoas. Então, assim, essa audiência, então, tem que se pressupor que é uma continuidade, né? E, por fim, o juiz é o presidente, né? Ele tem que manter a ordem da audiência, ele que vai indeferir provas que sejam, assim, protelatórias, desnecessárias, impertinentes, né? Então, assim, o comando da audiência é feito pelo juiz. Então, assim, tendo isso em mente, a gente pode falar um pouquinho dessas audiências. Eu, como juiz, né, tenho muito cuidado na preparação dessas audiências. É uma perda de tempo muito grande quando você marca uma audiência e você perde a audiência. Por exemplo, esqueceu de intimar o réu, esqueceu de intimar o advogado e tal, aí você tem que remarcar. Então, assim, eu acho que tem que ter uma preparação, né, antes dela. Isso aí talvez seja bom para vocês também, né? Embora a audiência que vocês farão seja muito simples, né, às vezes vocês têm que ter uma preparação para poder chegar lá, como é que nós vamos dispor a sala de audiência, né, caso fosse no ambiente físico. A condução da audiência, né, é importante, e o próprio valor da audiência, né, eu acho que assim, ele é essencial. Ele é um dos atos do processo penal mais importante, talvez só perca para a sentença, né?
A sentença talvez seja o ato mais importante, né? Você decidiu a causa penal, mas a audiência onde você coleta as provas é importantíssimo. Ó, isso aqui é a disposição das salas de audiência. Olha só como acontece. Vocês já devem ter visto muitos filmes americanos, né? E está lá o juiz numa parte mais alta, né, da sala de audiência, o promotor de um lado, a defesa do outro, né, lado a lado. Isso funciona nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é diferente. Vejam vocês aí nessa audiência civil criminal. É mais ou menos isso, ó, o juiz aqui no meio, fica um escrivão, né, que às vezes o juiz está ditando, é alguém que dá um apoio para o juiz na hora da audiência. A acusação, o Ministério Público fica do lado direito do juiz, e aí aqui embaixo fica o advogado e o réu, né? Isso aqui, quando coloca autor e réu aqui, é uma causa civil, mas se fosse advogado e acusado, eles ficariam aqui nessa parte de baixo. Nós não vamos ter problema nisso aí na nossa audiência simulada, porque acaba que, né, todo mundo vai estar aí no Teams, né, da sua casa, então não tem essa colocação. Mas, assim, é algo importante a se observar no momento de você, né, se colocar na sala de um fórum. O júri já é uma coisa mais, assim, sofisticada, né? Porque aí tem os jurados fica aqui o conselho de sentença, aí tem a polícia, um auditório maior, o Ministério Público continua do lado do juiz, do lado direito, né? E aqui a audiência trabalhista. A audiência trabalhista é interessante, a professora Lívia que sempre fala, né? O juiz fica aqui, se por acaso tiver o Ministério Público do Trabalho, né? É raro ter nas audiências trabalhistas, mas se houver, né, o procurador do trabalho vai ficar do lado direito do juiz, e aí fica o advogado, o empregador, o advogado, o empregado. E aí a Lívia sempre fala, ó, o empregado e o advogado dele, eles ficam do lado esquerdo do juiz, né? Imagine o juiz sentado aqui de frente, está do lado esquerdo, que é o lado do coração do juiz. Então, ela falando isso, a gente nunca esquece, né, para lembrar. E a professora Lívia já contou, uma vez ela falou que chegou numa audiência lá, o advogado não sabia onde sentava, se do lado direito ou se do lado esquerdo. Ela já chegou e falou assim, ó, esse aí não tem experiência nenhuma aqui na Justiça do Trabalho. Já acho que eu já vou ter alguma vantagem sobre ele. Né? Mas os advogados trabalhistas que estão lá no dia a dia sabem que tem que sentar do lado esquerdo se defendem o empregado, do lado direito se defendem o empregador. Vamos em frente. A preparação para a audiência, né? Eu costumo, pessoal, para não falhar, ter uma pessoa que cuida especificamente da audiência, por isso que eu falo, né, em especialização. Um juiz tem audiência, às vezes, assim, aos montes. Sei lá, faz 10, 15. Eu já cheguei a fazer 40 audiências, não criminal, mas 40 audiências num dia, de 8 da manhã até 8 da noite. Então, assim, você tem que organizar a sua pauta. De quanto em quanto tempo vai ser essa audiência, quantas testemunhas vão ser ouvidas, qual que é o prazo médio e tal. Eu costumo fazer um checklist, né? Porque olha o trabalho que envolve realizar uma audiência. Nós temos que intimar todas as partes, temos que intimar o acusado, nós temos que chamar o Ministério Público, nós temos que, se tiver um perito, nós temos que chamar o perito, todas as testemunhas têm que ser intimadas. Então, assim, eu tenho que verificar se está tudo ok. Então, eu costumo fazer um checklist antes da audiência para chegar no dia da audiência e não precisar anular tudo. Né? Chegar assim, anular não, cancelar, né? Falar, ó, faltou uma testemunha imprescindível, esquecemos de intimá-la. Então, redesigna a audiência para outra data. E é muito importante também você ter, aí são os servidores que costumam fazer para mim, um pequeno relatório de cada processo. Chega e fala assim, ó, esse processo aqui, a denúncia está na página tal, a testemunha que vai ser ouvida, ela já prestou um depoimento lá na polícia, o depoimento dela está na página tal, tudo. Então, assim, dão algumas dicas que me facilitam conduzir a audiência, né, no momento em que as partes, as pessoas todas estão lá. O que acontece? Parece que ainda hoje o pessoal da Justiça Estadual, eles não gravam as audiências. Mas o Código de Processo Penal, desde 2008, chegou e falou assim, ó, as audiências podem ser gravadas por meio audiovisual. Então, assim, você bota um webcam lá, começa a gravar, como nós estamos tendo essa aula, gravando e pronto. Depois é só assistir o vídeo para poder ver o que as pessoas falaram, tal, para fazer a sentença. Você ganha muito mais tempo quando o negócio é gravado, né? A solução é de baixo custo.
Tem juiz que fica esperando lá o tribunal comprar um equipamento de informática, de câmeras, tá falando, não, gente, eu pego uma webcam, então logo editou a lei, pegou uma webcam, colocou ali, compra baratinho, compra uns DVDs, grava isso no DVD, fica lá coisado. O retrato do testemunho é muito mais fiel numa gravação, né, audiovisual, você está vendo lá as expressões da parte, tudo. E, assim, a gente sempre fala, né, que o processo tem que ser oral, não sei o quê, tal, e isso aí é prezar por um processo oral, né, seria um processo mais simplificado. Então, assim, a hipótese contrária à gravação audiovisual é você, né, fazer reduzir a termo, né, redigir tudo que as pessoas falam, e gasta tempo demais. Aí fica o juiz lá ditando para o escrevente, a testemunha disse, a testemunha disse, papapá. É muito demorado. Então, assim, eu tenho sempre audiências. Então, a nossa audiência também será gravada aqui no Teams. E agora, qual que é a sequência da audiência? Isso que eu acho que é mais importante. Existe uma sequência, pessoal, que vocês têm que seguir. Então, por exemplo, vai ter um juiz lá que vai zelar para que essa sequência seja observada. Então, o primeiro ato numa audiência é a oitiva da vítima, o ofendido. Então, assim, nós temos aí um trabalhador que foi reduzido à condição análoga de escravo, ele vai ser o primeiro a ser ouvido. E aí, vai para essas declarações, fazem as perguntas. Como é que normalmente funciona, gente? Antigamente, né, eu falei que o juiz preside a audiência. E antigamente, para fazer a inquirição das partes, das testemunhas, também o juiz presidia. Então, assim, as partes não faziam perguntas diretamente para a testemunha. Não era igual ao filme americano. Então, chegava assim, o promotor de justiça falava, excelência, eu gostaria de saber da testemunha se ela viu a prática do crime. Aí o juiz chegava, testemunha, você viu a prática do crime? Aí a testemunha, vi. Aí eu chegava lá para o promotor, ela viu. Escreva aí, escrevente, ela viu. Então, assim, era uma coisa sem nenhum sentido. Então, assim, mesmo antes do código autorizar, eu já fazia, falava, promotor, o procurador da República, pode fazer a pergunta diretamente, desde que seja, né, de maneira educada, não seja pressionando a pessoa tal, de vez em quando eu precisava intervir. Então, assim, normalmente, o que vai acontecer? Perguntas do ofendido, né, o juiz pode até, como é o ofendido, como também é um interrogatório, o juiz poderia até perguntar. Mas, assim, quando é testemunhas de acusação e de defesa, quem faz as perguntas é a parte que indicou a testemunha. Então, por exemplo, chegou a testemunha X. Eu chego e falo assim, gente, vamos ouvir a testemunha X, que é a testemunha de acusação. Ministério Público, faça as perguntas. O Ministério Público acabou de fazer as perguntas, defesa, faça as perguntas. Acabou de fazer as perguntas, o juiz pode pedir esclarecimentos. Você falou aquilo ali, me explica melhor. Aí o contrário, vamos ouvir a testemunha Y, é de defesa. Advogado de defesa, comece a fazer as perguntas. Ministério Público, faça as perguntas. E, por fim, eu posso pedir esclarecimentos. Então, vocês têm que se lembrar disso, né? O juiz, quando se tratar do ofendido, o juiz pode até fazer perguntas, mas mesmo eu às vezes, assim, eu atribuiria primeiro a acusação, depois a defesa, perguntar diretamente ao ofendido, entendeu? Mas, quando for testemunhas, aí tem que seguir essa sequência. É a sequência que a lei estabelece. Primeiro, né, a parte que arrolou a testemunha, depois a parte contrária. Uma coisa importante, gente. O ofendido, a vítima, ele não presta o compromisso de dizer a verdade. Né? Assim, não que ele vá lá na justiça falar mentiras o tempo todo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele vai prestar declarações, né? Eu chego e falo assim, eu peço que você relate os fatos, tal como aconteceram, tal, mas se por acaso ele mentir, ele não pode ser processado por falso testemunho. Isso é diferente das testemunhas. Uma testemunha de defesa ou de acusação, o juiz, a primeira coisa que tem que fazer é advertir a testemunha. Chegar e falar assim, você vai prestar um depoimento, você tem a obrigação de dizer a verdade, não pode falar nenhuma mentira sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Então, assim, é uma advertência que o juiz precisa fazer para a testemunha, né, caso, né, para ela sentir que ela não pode mentir, ela não pode se omitir, silenciar quando ela sabe a resposta, ela não pode ocultar nenhum fato, ela tem uma obrigação de contribuir com a justiça. Então, ela tem uma obrigação de dizer a verdade.
Então, numa audiência como essa que nós faremos, o juiz vai ter que chegar e falar aqui, ó, você tem a obrigação de dizer a verdade, fez o compromisso de dizer a verdade, passa a palavra, ou ao Ministério Público ou à defesa, dependendo de quem for, né, que indicou e que vai iniciar a inquirição. Ok? Um detalhe também, pessoal. Diferentemente do processo civil, no processo penal, toda pessoa pode ser testemunha. No processo civil tem muitas questões, por exemplo, lá tem testemunhas suspeitas, testemunhas impedidas, testemunhas proibidas de depor. No processo penal, não. O louco pode prestar depoimento, uma criança pode prestar depoimento, ou seja, qualquer pessoa pode. A questão é que você vai avaliar, né, o valor desse testemunho. Mesmo parente pode prestar depoimento. Só o que acontece? Quando prestar depoimento, o juiz não dá o compromisso de dizer a verdade, né? Ele pode chegar, se for parente até um segundo grau, ele, a princípio, não precisaria chegar. Você tem o compromisso de dizer a verdade. E isso eu já percebi, a tendência das pessoas tentarem proteger o seu parente é muito grande, né? Normalmente não é um testemunho isento. Tanto é que eu procuro evitar ao máximo ouvir testemunhas que sejam parentes. A não ser em casos que sejam muito assim, né? O testemunho é indispensável. Crimes contra a dignidade sexual, né? Está lá um pai que comete abuso de autoridade, abuso sexual com a filha, e a mãe tomou conhecimento. Isso aí ocorreu dentro de casa. Ninguém mais testemunhou isso. A única testemunha do caso foi a mãe. Então, assim, é um testemunho indispensável, né? Então, assim, normalmente, se for um parente, não vai ser o caso, né? A gente pode falar que esse negócio do compromisso, né, não vai ser aplicado. Menor de 14 anos também não tem um compromisso de dizer a verdade. O louco também não tem um compromisso de dizer a verdade. Mas, no resto dos casos, toda testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Vamos adiante. Se, por acaso, né, foi feita a oitiva aí de testemunhas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Foi feita... Vamos lá, Gabriela perguntando. Professor, no caso da oitiva do ofendido, é o juiz quem guia as perguntas ou é algo mais livre? Não entendi muito bem essa parte. Ô, Gabriela, é que, na verdade, é o seguinte, o Código de Processo Penal, ele não é muito claro assim, né? Houve a mudança relativamente às testemunhas, né, de qual a ordem de oitiva, relativamente ao interrogatório, né, que é justamente você ouvir o acusado, também tem, né, essa questão assim de ser, né, o próprio juiz que vai conduzir o interrogatório. Com relação às perguntas do ofendido, que ele está disciplinado aqui, eu estou abrindo o código só para mostrar aqui, ó, no artigo 201, né, não se fala a ordem, né, sabe, quem vai conduzir esse interrogatório. Então é o seguinte, como não há especificamente essa definição, diferentemente do interrogatório e das testemunhas, não digo que seja livre, mas eu falo assim, eu acho que não há nenhuma nulidade. Por exemplo, o juiz faz todas as perguntas e depois o Ministério Público faz pergunta, depois a defesa. Ou então, se o juiz quiser, passa primeiro as palavras para o Ministério Público, depois para a defesa e, por último, ele faz as perguntas. Entendeu? Então, assim, a falta de uma regulamentação expressa é que deixa uma certa dúvida. Mas o que eu acho é o seguinte, na ausência dessa regulamentação expressa, então eu acho que a questão, né, a solução é, não vamos reconhecer nulidade, a não ser uma prova assim, né, de que a parte ficou prejudicada, houve uma má colheita da prova, da forma que se fez o interrogatório, né, prejudicou o esclarecimento dos fatos. No caso especificamente, né, vai ter uma mas aí também tem um detalhe. Sabe o que acontece nos casos de trabalho escravo? O Ministério Público costuma arrolar os trabalhadores, não como vítimas, mas como testemunhas. E aí, tipo assim, ele colocando como uma testemunha de acusação, né, acaba que aí segue o padrão da testemunha. Vamos ouvi-lo como, primeiro pergunta o Ministério Público, depois a defesa, por fim o juiz, né? O correto mesmo era considerar que era um ofendido. Mas o Ministério Público fez isso. A defesa não falou nada. Então, assim, na verdade, não deixa de ser um pouco de formalismo. Eu acho que o mais importante, né, é a gente tentar colher uma boa prova,
né? Saber que, por exemplo, em sendo vítima, talvez haja uma maior parcialidade no depoimento, não sei, né? Mas assim, é uma pessoa que está envolvida mais, né, mais nos fatos. Mas no caso nosso aí que vai ter, provavelmente acho que vai ter um dos trabalhadores que vai ser arrolado, na verdade, como testemunha. Então façam isso. Vamos dar o tratamento do trabalhador como se testemunha fosse, ok? Então aí primeiro palavra ao Ministério Público, vai ser uma testemunha da acusação. Depois a defesa, por fim, o juiz faz perguntas. Espero ter esclarecido. Vamos voltar aqui para o compartilhamento. Então, assim, ouvimos primeiro o ofendido, a vítima, depois testemunha de acusação, testemunhas de defesa. Opa. Aí nós podemos pedir esclarecimentos ao perito. O que é os esclarecimentos ao perito? Pessoal, normalmente as perícias no processo penal, elas já existem no processo antes da ação penal começar. Ou seja, durante a investigação policial, é feita uma perícia, né? E aí isso aí é juntado ao processo. Quando o Ministério Público oferece uma denúncia, ele já está se baseando nas conclusões do perito. O juiz recebe a denúncia já vendo o que o perito concluiu, né? Mas é possível que possa haver algum ponto assim divergente. A lei estabelece o seguinte, ó, se precisar de algum esclarecimento do perito, você faz um pedido por escrito. Aí o juiz vai encaminhar para o perito por escrito, né, o pedido do advogado, do Ministério Público, ele vai responder por escrito. Mas se a dúvida persistir, o juiz pode chamar o perito na audiência para prestar esclarecimentos. Eu me lembro que só uma única vez eu vi assim, relevância em chamar um perito numa audiência para prestar esclarecimento. Ele chegou lá, foi uma coisa até diferente, ele levou lá um PowerPoint, explicando todo o caso, era cheio de detalhes, era um negócio de títulos de terra pública, títulos falsificados, tal. Ele mostrando a falsificação, como foi feita, tal. Foi interessante. Mas normalmente os laudos já eles são elucidativos por si só, não precisa de muito esclarecimento. Então, assim, normalmente esse item 4 é de rara ocorrência. Depois, nós podemos fazer uma careação. O que é uma careação? É colocar a pessoa cara a cara uma com a outra. Imagina, uma testemunha diz A, a outra testemunha diz B. O juiz pode chegar e falar assim, ó, peraí, ó, uma de vocês está mentindo. Deixa eu colocar vocês cara a cara para tentar ver quem está falando a verdade, quem vai cair em contradição. É um procedimento que a lei permite. Outra coisa, reconhecimento de pessoas ou coisas. Você já deve ter visto em filmes também, né? Tá aquela fileira de suspeitos, e aí uma vítima, uma testemunha chega e fala, ó, indica aí quem foi o autor do crime, o suposto, né, agente. Aí você fala, aquele ali. Então, assim, na justiça também existe isso. Você coloca pessoas que têm que ter aparências físicas similares, né? Pode ser feita essa identificação por foto ou então pessoalmente, e pode ser não só de pessoas, mas de objetos, às vezes da arma do crime, entendeu? Ó, era essa a faca que foi utilizada, e coloca várias facas aqui, você consegue identificar qualquer, uma delas tem o DNA do suspeito. Aí se ele apontar a faca correta, talvez, né, vai indicar que ele foi o autor do crime. Na verdade, pessoal, outra coisa, esse reconhecimento, ele é muito comum na fase de investigação. Por exemplo, entrou um motociclista com capacete numa agência de correio, furtou as 10 pessoas que estavam lá dentro. Aí um ou outro cliente conseguiu identificar tal e prenderam a pessoa. Aí ele chama a pessoa na delegacia e fala aqui, ó, você reconhece ele como agente? Ah, não, reconheço, apesar do capacete, era ele mesmo, eu consegui visualizar. Imagine, aí sim a polícia vai poder dar início, né, ou concluir a investigação com esse tipo de informação. E aí, concluído a investigação, o Ministério Público oferece a denúncia. Ou seja, normalmente o reconhecimento é na fase policial, mas a lei permite que seja feito em juízo. Por fim, nós temos o interrogatório. O interrogatório é você perguntar ao réu, né, as coisas a respeito. Hoje ele é mais um ato de defesa do que um ato de prova. Então, por exemplo, o réu vai ser indagado, né, se praticou o crime, por que ele está sendo acusado, se ele conhece a vítima, se conhece a arma do crime, se tem alguma coisa a alegar.
o Código de Processo Penal ele traz algumas perguntas que o juiz pode seguir. Ele não é obrigatório seguir, mas é um bom roteiro, né? Às vezes vale a pena seguir lá, é no artigo 185 e seguintes, você consegue ver aí essas perguntas. Eu acho que o juiz dessa audiência simulada nossa tem que ter a seguinte preocupação. Eles são 3 momentos importantes. Primeiro, né, chegou lá para iniciar um interrogatório. O juiz tem que perguntar para o réu, falar o seguinte, aqui, ó, você tem conhecimento da acusação? Às vezes o réu nem tem conhecimento direito, é um réu pobre, ele não contratou advogado, o juiz indicou um defensor dativo, ele não fez contato com o defensor dativo, foi chamado para comparecer na audiência aí, ouviu uma testemunha, por exemplo, e depois foi feito um interrogatório. E aí já aconteceu comigo várias vezes, que eu falo assim, ó, o senhor já conversou com o seu advogado? Ele falou, não conversei, não. Então, às vezes, o réu não tem nem conhecimento direito. É que alguns juízes, o que eles fazem? Eles leem a denúncia para o réu. Eu costumo fazer um resumo. Eu chego aqui, ó, não, o senhor está sendo acusado no dia 20 de abril, aqui, em frente à Faculdade de Direito, o senhor arrombou um carro, essa marca, tal, subtraiu isso. Essa que é a acusação. Ele, não, tá bom. Aí, normalmente, ele fala, não estou sabendo, é isso aí. Aí eu pergunto, você já teve contato com o seu advogado? Já se entrevistou com ele? Quando ele fala que não, eu falo, ó, vamos fazer uma coisa, então, vamos suspender por algum momento, uns minutos, pode se retirar aqui da sala de audiência, conversa com o advogado e tal, e gente, infelizmente, uma justiça realmente fast food, né? Ele vai sair da sala de audiência lá por alguns minutos, conversar com o advogado vai passar uma orientação, assim, do que ele pode falar ou não, tal, conhecer melhor um pouco do caso. Mas também outra coisa, se o advogado me pedir, falar, doutor, não, eu precisaria de mais tempo, vamos adiar o interrogatório. Na hora eu adiaria. O problema é que normalmente os advogados não pedem. E, por fim, um terceiro momento, uma vez que ele tem ciência da acusação, uma vez que ele já conversou com o advogado, o juiz tem que advertir o réu do direito de permanecer em silêncio, né? Falar que esse silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da defesa dele. Então, assim, advertir o réu de que ele não precisa responder, simplesmente. Normalmente, pessoal, 95% dos réus, eles respondem. Podem falar muita mentira, podem negar a prática do crime, mas respondem, né? São poucos os que ficam em silêncio. Então, o juiz, o que vai acontecer no interrogatório? O juiz começa fazendo perguntas, passa a palavra para o Ministério Público depois, passa a palavra à defesa, que encerra fazendo as perguntas. Aí acabou o que a gente chama aí de instrução processual, ou seja, todas as provas foram colhidas. Aí nós passamos para um outro momento, durante a própria audiência, é a fase de diligências. Eu chego lá para o juiz, para as partes e falo assim aqui, defesa, acusação, tem alguma diligência a requerer? Diligência, gente, tem que ser compreendido como assim, uma coisa muito simples. Chegar e falar assim, a testemunha disse aqui que não viu nada do crime, mas falou que o vizinho viu tudo. Eu queria ouvir esse vizinho. Não, então vamos ouvir, é uma testemunha importante. Mas chegar, por exemplo, e falar assim, eu queria que fosse feita uma perícia de local de crime. Eu falei, não, peraí, nós já estamos no fim do processo. Agora que você está pedindo essa perícia, isso aí devia ter sido pedido antes. Uma diligência pode, eu quero que oficie a Receita Federal para informar se realmente ele pagou o débito, porque se ele pagou o débito tributário, está extinta a punibilidade do sonegador de impostos. Então, assim, são pequenas medidas de prova, de esclarecimento. Na prática, o que acontece? Ou ninguém normalmente pede diligências, ou quando pede, assim, elas são indeferidas. Na verdade, é uma dilação de prova, mas em alguns casos, em poucos casos, eu já concedi. Eu falo, não, tá certo, vamos isso. Se por acaso não há diligências ou elas foram indeferidas, podem ser feitas alegações finais orais em audiência. Ou seja, o Ministério Público tem 20 minutos para falar, a defesa tem mais 20 minutos. Prorrogável por mais 10 minutos cada um. E aí, primeiro, então, fala Ministério Público, depois fala a defesa. Falando, né, encerrando as falas, o juiz pode fazer a sentença em audiência. Mas o que acontece na prática? Normalmente, os advogados e Ministério Público pedem para apresentar alegações escritas. Eles chegam assim, podemos apresentar memoriais? Aí, não, dou um prazo de 5 dias para apresentar memoriais. E aí, apresentados memoriais, o juiz vai fazer a sentença depois que os memoriais forem juntados, ou seja, não será durante a audiência.
Mas eu sei que tem alguns juízes que têm feito já, por exemplo, quando o réu está preso, né, tem escolta, tem não sei o que, às vezes o juiz já quer resolver aquela questão, assim, é mais assim, evita dispêndio de custos, de transporte, de escolta, tudo, o réu já vai tomar, é uma causa relativamente simples, sobretudo quando é uma absolvição, então já absolve o réu ali na hora, já faz a sentença na hora ali e já comunica durante a audiência. Então isso aí, né, encurta a duração do processo. Então, basicamente, pessoal, essa é a sequência que nós vamos ter que seguir, né? Nós vamos chegar na nossa próxima aula, né, e última aula, abrir com a audiência, né? O juiz vai... Nós vamos estar aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, ó. O juiz vai estar aqui, vai abrir a audiência, ver se as partes estão presentes, tal, vai seguir essa sequência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha experiência profissional, né, de 20 anos de juiz, eu nunca fiz uma audiência com tudo isso. Vítima, acusação, defesa, perito, acareação, reconhecimento. Normalmente, o que acontece? Vai ter vítima, acusação e defesa, isso, basicamente interrogatório. Basicamente. Acareação eu não costumo fazer, reconhecimento de pessoas ou coisas também não costuma ocorrer. E o juiz vai ter que ter esse jogo de cintura, né? Lembrar, tem que advertir a testemunha do compromisso de dizer a verdade, passa a palavra para as partes para perguntar primeiro. Quando for um interrogatório, não. Ele tem aqueles 3 momentos, ou seja, tem que falar, tem conhecimento da acusação, já se entrevistou com o advogado, tem direito ao silêncio, não tem prejuízo caso não responda as perguntas. Depois faz as perguntas pessoalmente, depois passa para o Ministério Público, por fim, a defesa. E aí, na audiência que nós faremos, as partes vão poder fazer alegações orais finais, né? 5 minutos, uma coisa breve, vai falar, ó, é caso de condenar, é caso de absolver, por isso, o juiz, se quiser fazer uma breve sentença oral, pode fazer também. Só lembrando, isso aqui eu vou passar muito rapidamente. Para a gente, vocês talvez vão perceber isso, existem algumas barreiras de comunicação, né? Quando vocês vão fazer uma inquirição de testemunhas, de ofendidos, de acusados. Às vezes ninguém está muito motivado a falar, né? Tá meio com receio, o ambiente forense é um ambiente meio inóspito, né? Às vezes tem algumas dificuldades de linguagem. Normalmente, aqui quando a gente faz audiências aqui na faculdade, é um pouco diferente do que acontece no mundo real. Que a linguagem que o pessoal utiliza é toda a linguagem, né? Vocês mesmos, alunos, falam expressões de, né? Assim, essa linguagem comum da Faculdade de Direito, que é uma linguagem atípica para a população em geral. Então, assim, eu me lembro de uma audiência que eu fiz com o Ministério Público Federal, era de trabalho escravo. E aí o procurador da República tinha começado na carreira recentemente, ele não tinha muita noção das coisas. E aí o que ele fez? Ele chegou para o ofendido, né, um dos trabalhadores, qual que era a sua jornada de trabalho? Aí o trabalhador não respondeu. Qual que era a sua remuneração mensal? Ele também não respondeu. O senhor recebia EPI, equipamento de proteção individual? Também não recebeu. Ele falou, ele não estava entendendo. Parece uma linguagem simples, mas para quem está lá trabalhando no mato, às vezes não conhece. Aí o Ministério Público fez as perguntas primeiro, depois a defesa, e eu estava querendo saber esses dados também. E aí eu perguntei novamente, falei aqui, ó, quantas horas o senhor trabalha por dia? 8 horas, 10 horas. Quanto que o senhor ganha? É diária? É por mês? É por semana? O senhor tinha bota? Tinha capacete? O senhor recebia luva? Tal. Então, assim, perguntas mais fáceis da pessoa entender, né? Outra coisa, as formas de perguntar, né, gente? Nós não temos aqui no Brasil aulas de como, lá nos Estados Unidos, nós temos um curso, uma disciplina de um semestre que chama Evidence. Todo mundo faz porque, assim, é como você aprender a produzir prova. Então, eles têm lá júris simulados, como que se faz perguntas, como se analisa laudos periciais. Aqui a gente vai aprendendo na prática. Nós temos aí processo penal 1 e 2 e olhe lá. Então, assim, tem muitas perguntas que, assim, ó, perguntas sobre impressões pessoais, são perguntas que a gente não vai... O juiz não tem que aceitar. Por exemplo, chegar para uma testemunha e falar assim, você acha que ele é culpado mesmo? Quando alguém faz uma pergunta dessa, eu falo aqui, ó, a testemunha não tem que achar nada, não. A testemunha tem que ver, ela tem que, talvez, sentir, ouvir. Se ela achar que ele é culpado, não é, o problema é dela. Quem tem que achar alguma coisa é o juiz, assim. E o juiz vai achar depois que ele for instruído com provas objetivas. Então, uma pergunta para a testemunha é como?
Você viu ele cometendo o crime? Você ouviu o disparo da arma de fogo? Você sentiu um cheiro, não sei o quê, de queimado e tal? E aí ela vai ter que apresentar aquilo que ela percebeu, não o aspecto subjetivo. Ou então perguntas hipotéticas, né? Isso aí, gente, na verdade é uma outra aula que deveria dar sobre, né, como fazer um interrogatório. E se por acaso o acusado tivesse chegado mais cedo, isso aí teria... Peraí, hipótese, não trabalho com hipótese, vamos trabalhar com fatos. E se a gente começar e se, e caso, e não, e se, isso aí, a gente tem que analisar o caso concreto, como efetivamente aconteceu. Então, indefiro perguntas hipotéticas. E por aí vai. E aí o interrogador, né, gente, eu acho que tem que ser, se possível, não prejulgar, tratar com educação, né, conter a indignação. Às vezes, gente, eu mesmo como juiz, eu vejo situações assim que eu falo, gente, que absurdo, que situação assim, mas eu tenho que me conter, eu não posso tomar partido de ninguém, né? Evitar gritar, ser paciente, procurar conduzir, né, de maneira lógica, objetiva, né? Tentar perceber o nível cultural do interrogado, né? Você está falando com uma pessoa, tem um curso superior, é um estudante de direito, você pode, talvez, conversar normalmente, mas você está pegando uma vítima do trabalho escravo, que não sabe o que é remuneração mensal, jornada diária e EPI, você vai ter que adaptar a sua linguagem para o entendimento dele, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Finalizando, pessoal, essa é a questão da data, e aí eu queria ver com vocês. Vamos fazer o seguinte. A aula aqui, né, vai ser gravada, disponibilizada para a turma. Alguém aqui que está participando, né? Somos 5 alunos. Quer participar dessa audiência? Somos 6. Professor, pode, na hora que a gente for decidir, não é só ir preenchendo no Moodle? Então vamos fazer isso, né? Eu vou deixar lá um Moodle, né? Eu falo assim, se vocês quisessem já antecipar, mas então eu vou deixar que vocês preencham lá. Eu vou dar um período aí até, não sei, o início da semana que vem, para que vocês façam esse preenchimento e identifiquem que personagem querem realizar. Quem não se habilitar para nenhum personagem vai ter que fazer uma avaliação da audiência. Então, vai ter um formulário lá específico, todo mundo vai ter que participar. Eu não vou aceitar, por exemplo, que alguém avalie a audiência sem ter participado, assistido a audiência no dia do evento. Então, todo mundo vai ter que participar se quiser ter os pontos atribuídos, ok? Vamos combinar dessa maneira. E uma outra coisa, eu estou pensando, gente, essa audiência seria marcada no dia 17 ou 19, né? Mas vocês veem problema se a gente adiar isso aí para o dia 28 de outubro? Vai ser uma quarta-feira, 11 horas. Por mim, não. Porque fala assim, está dentro do semestre ainda, e também dá um prazo um pouco maior para vocês preencherem lá os dados, para poderem se preparar também. Eu vou mandar instruções mais específicas, né, sobre a audiência, né? Vai ter pequenas orientações lá no Moodle, né, sobre isso, né? Eu mando uma mensagem aqui no Teams, na verdade eu vou até trazer aqui para o Teams. Eu trago os arquivos necessários e coloco para vocês aqui, ok? Deixa eu ver só a mensagem aqui. Isso, então pronto. Então, a princípio, então, vai ficar marcado para o dia 28 de outubro, né? E aí será às 11 horas da manhã. Isso aí vai ser uma aula breve, uma audiência dessa que eu imagino deve durar aí de 30 minutos a 1 hora, assim, não mais do que isso. E aí, gente, é uma questão assim da gente começar a se habituar, né? Infelizmente, nós estamos aí no ensino à distância, né? Se fosse na faculdade, a gente ainda faria uma audiência trabalhista, a gente, né, poderia mostrar como que se distribui as pessoas na sala de audiência, tal. É mais fácil até perceber também as questões posturais e tudo, mas vamos com o que a gente tem, né? O objetivo aqui é que vocês tenham uma pequena ideia, né, uma pequena referência de como funciona uma audiência criminal. E aí, no dia 28, né, eu espero que eu consiga transmitir para vocês essas pequenas noções, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Ótimo. Não tendo nada, agradeço aí a atenção de todos. Essa aula vai estar disponibilizada lá no canal do YouTube, né, no Carlos Haddad, para quem quiser. E eu vou também deixar disponível
lá no Moodle, eu vou verificar como é que está lá a questão das orientações e a questão do preenchimento dos interessados. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos e um abraço.